Alô, seja muito bem-vindo a mais uma aula de alemão e hoje nós estamos iniciando uma nova série de vídeos por aqui chamada Simplificando a Gramática Alemã. Isso mesmo, eu vou mostrar para vocês nessa série de vídeos que é possível sim aprender a gramática alemã de uma forma mais simples. Eu só não sei quanto tempo eu vou deixar essas aulas disponíveis por aqui, então aproveite e assiste todas elas enquanto elas estiverem no ar. E se você é aluno do meu curso de alemão online, não se preocupe, todas essas aulas estarão disponíveis no seu painel do aluno, onde você poderá acessar a qualquer momento do dia. Então vamos agora para a nossa primeira aula. Nesta primeira aula, nós vamos aprender as frases. Frases nós falamos Sätze. Sätze. Sempre lembrando aqui que o S tem som de Z, o A tremado tem som de E, em alguns lugares E, então Sätze. E o Z tem som de TS, ó, Sätze. Sätze. Então, como a gente consegue identificar as frases em alemão? Então, esse é o primeiro ponto, né? Como a gente identifica frases. Para quem está lá no absoluto zero, não sabe nada de alemão, é muito importante saber o que são frases, como a gente identifica uma frase em alemão. Então, aqui nós temos a primeira frase. Ich bin Andrea. Ich bin, então aqui nós temos, ó, ich, que quer dizer eu. Bin quer dizer sou. Então, aqui nós temos um verbo. Então, ich bin, eu sou. Ich bin, eu sou. E aqui, então, o nome. Ich bin Andrea. Então, é a primeira frase que nós temos aqui. Então, qual é o objetivo aqui? Nós vamos aprendendo primeiro o que significam essas frases, né? Então, nós temos várias frases aqui. Eu vou ensinar o significado delas, o que significa cada palavra, porque a gente, antes de mais nada, quando a gente fala em aprender gramática, nós precisamos saber o vocabulário. Senão, de nada adianta a gente querer se focar na gramática se a gente não entende alemão, tá? Então, não faz sentido. Então, ich bin Andrea. Então, eu sou Andrea. Então, algumas pessoas têm dificuldades aqui no ich, né? Então, ó, ich, coloca a língua atrás dos dentes inferiores, ó. Ich. Ich bin Andrea. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Paul. Mein quer dizer meu. Mein. Então, EI sempre vai ter som de AI. Mein Name. Então, Name é nome. Ist é o verbo ser, né? Então, é. Ist é. Paul, Paulo. Mein Name ist Paul. Então, é muito importante vocês memorizarem essas estruturas também. Além de aprender a gramática, nós vamos também aprender vocabulário, que é o mais importante numa língua estrangeira, tá? Então, não adianta começar a estudar gramática se você não sabe o vocabulário, né? Então, vamos lá. Mein Name ist Paul. É importante também que vocês repitam, né? Mein Name ist Paul. E se vocês repetirem em voz alta, melhor ainda. Próxima frase. Ich komme aus Brasilien. Ich, então é eu, né? Ich komme, venho, é o verbo, né? Vir. Ich komme. Ich komme aus Brasilien. Então, aus é do, né? E Brasilien, Brasil. Ich komme aus Brasilien. Ich wohne in Berlin. Ich, eu. Wohne é morar. Então, eu moro. Em. Berlin é a cidade, então, Berlim. Ich wohne in Berlin. Eu moro em Berlim. Ich wohne in Berlin. Estão conseguindo repetir? Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Então, ich, eu, lerne, estudo. Lerne. Ich lerne Deutsch. Alemão. Ich lerne Deutsch. Heute koche ich Lasagne. Heute koche ich Lasagne. Então, heute, hoje. EU tem um som de oi, né? Então, o H também a gente faz aqui o som na garganta, ó. Heute, heute. Heute, koche, que é o verbo cozinhar. Então, ó, koche. Então, hoje, cozinho. Ich, eu, Lasagne. Lasagne é lasanha. Heute koche ich Lasagne.
Er trinkt Tee. Er trinkt Tee. Então, ele é er. Trinkt é o verbo tomar. Então, ele toma. Chá quer dizer Tee. Então, Tee, chá. Sie kommt aus Argentinien. Então, sie aqui é ela. Kommt, ela vem. Sie kommt, ela vem. Aus é de algum lugar. Então, de, da. Argentinien, Argentina. Sie kommt aus Argentinien. Sie kommt aus Argentinien. Wir sind im Kurs A1. Então, wir, então aqui tem um sonzinho de A no final, né? Wir, nós. Sind, estamos. Então, nós estamos. Então, S sempre são de Z. Wir sind im Kurs. Im Kurs é no curso. A1, A1. Wir sind im Kurs A1. Die Sprache ist schön. Die Sprache, então, o idioma. Então, die aqui é o artigo. Die Sprache, idioma. Ist é o verbo, né? E schön é um adjetivo bonito. Schön. Então, o tremado a gente faz um biquinho e fala e. Schön. E o S antes de CH sempre vai ter som de X. Die Sprache ist schön. Então, o idioma é bonito. Maria und Markus sprechen Deutsch. Maria und Markus, aqui então é mais fácil de identificar, que é a Maria e Marcos. O und quer dizer e. Então, Maria und Markus sprechen, falam. Então, sprechen é o verbo falar. Sprechen, falam. Deutsch, alemão. Deutsch, alemão. Aqui eu já vou dar uma pincelada para vocês, tá? Da gramática, né? Que muitas pessoas têm dificuldades ou não entendem. Aqui vocês estão vendo que nós temos sempre uma letra maiúscula, né? Então, aqui, ó, Argentinien, maiúsculo T, que é o chá, maiúsculo Kurs, é uma palavra escrita com maiúsculo, não é um erro, tá? Então, no alemão, todos os substantivos são escritos com letra maiúscula. Tá? Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês é isso aqui. Então, no meio da frase acontece, né, da gente ver palavras escritas com letras maiúsculas, então é porque são substantivos. Todos os substantivos são escritos com letra maiúscula. Então, Deutsch, alemão, Sprache, idioma, Kurs, curso, Argentinien, Argentina, Tee, chá, todos são substantivos, por isso escritos com letra maiúscula. Então, agora vamos analisar estas frases que acabamos de ver, tá? Agora nós já sabemos o vocabulário, primeiro grande passo, ok, já conseguimos. Então, agora também, para vocês memorizarem o vocabulário, vocês precisam também estudar essas frases, né? Então, repetir várias vezes durante essa semana vai ser fantástico, vocês vão memorizar. Sem a repetição e sem a revisão, é difícil nós memorizarmos um vocabulário. Não é assistindo essa aula uma vez que vocês vão memorizar, tá? Então, as pessoas às vezes têm dificuldades, eu não consigo memorizar, o que eu posso fazer? Revisar mais, estudar mais, repetir mais, tá? São só assim a gente vai memorizar. A gente às vezes não consegue fazer uma coisa de primeira, a gente precisa de várias tentativas e vários esforços para que a gente consiga resolver. Então, assim é com o idioma também. Vamos analisar as frases, tá? Aqui nós temos então as frases, eu pintei em outra cor os verbos, tá? Então, esse é o primeiro passo. Ich bin Andrea. Então, eu sou Andrea. Então, aqui nós temos o verbo, né? Em azul. Mas vamos analisar agora o que vocês conseguem enxergar aqui. Nós temos várias frases, tá? E nós temos alguma coisa em comum nestas frases. Olhem só. Tudo está pintado, né? Alguma coisa está pintada em outra cor. O que é? Então, aqui nós temos, né, as frases, então. E nós temos aqui, em outra cor, o verbo. Tá? Então, tudo isso é um verbo. Então, ich bin, ó, eu sou. Então, ich bin, eu sou.
Então, o verbo aqui, o bin, está em outra cor. Aqui também, ó, mein Name ist. Então, aqui o verbo ser, estar, ó, ist, que é o verbo é, está em outra cor. Komme, que quer dizer eu venho, né? O verbo vir, ele também está em outra cor. Ich wohne, né? Eu moro, também está em outra cor aqui, ó. Então, o que nós conseguimos deduzir? Qual é a ideia aqui? Qual é a primeira regra da gramática para a gente identificar as frases? Quando nós temos uma frase, o verbo sempre estará aqui, ó, na segunda posição. Então, essa é a primeira grande regra de uma frase, tá? Então, o verbo sempre estará na segunda posição, tá? Então, falando de gramática, tá? De estrutura frasal. A segunda posição é o quê? Por exemplo, aqui nós temos Maria und Markus. Aqui nós temos, né, as pessoas, o sujeito, né? A Maria e o Marcos. Então, eles estão ocupando, falando de gramática, né? Então, eles estão ocupando a primeira posição. Maria und Markus. E aí vem o verbo sprechen Deutsch, aí vem o restante, tá? Então, regra número 1, sempre o verbo deve estar em segunda posição. Aqui nós temos, ó, die Sprache, é o idioma, não é uma pessoa. Mas aqui nós temos, ó, die Sprache, também está ocupando a primeira posição, né? E aqui nós temos o verbo em segunda posição. Não quer dizer, quando eu digo posição, não quer dizer a segunda palavra da frase. Porque eu não poderia dizer die ist Sprache, porque daí, senão, eu estaria dizendo o é idioma. Eu quero dizer o idioma é. Então, eu preciso seguir essa sequência. Então, die Sprache é a primeira posição. A mesma coisa aqui com Maria e Marcos, né? Eu não poderia dizer Maria sprechen und Marcos. Isso não funcionaria. Falando de gramática, isso não está certo. Então, Maria e Marcos, a gente sempre precisa saber o que está sendo dito aqui, né? Então, Maria e Marcos, a primeira posição. Aí vem o verbo. Tá? Eu não poderia dizer Maria und Marcus Deutsch, daí o verbo sprechen. Isso estaria errado, né? Então, die Sprache ist schön. Então, o idioma, primeira posição, ist schön. Então, o ist é o verbo, aí vem o restante do que eu quero dizer, tá? Aqui também, ó, aqui nós temos, né, o sujeito nós, wir. E aí nós temos o verbo. Então, nós temos o pronome. E aí nós temos o verbo. Wir sind, aí a gente coloca o restante. Im Kurs A1. Não é tão difícil, né, gente? Ó, a gente só precisa de umas dicas, né? Wir sind im Kurs A1. Certo? Sie kommt aus Argentinien. A mesma coisa aqui, ó. Sie é ela, né? Então, ela está ocupando a primeira posição. Então, sempre quando nós temos o sujeito, um pronome aqui, né? A gente vai deixar ele na primeira posição. Então, sie kommt, aí vem o verbo. Sie kommt aus Argentinien, tá? Aqui, novamente, ó, ele. Aí, ele tá ocupando a primeira posição, Aí, eu preciso colocar o quê? O verbo. Trinkt, aí o restante, Tee. Então, ele toma chá. Então, seguindo essa lógica. Isto é uma frase, tá? Heute koche ich Lasagne. Esta é um pouquinho diferente. Por quê? A gente não começou com o eu, nós, eles, né? Com esses pronomes assim. Então, a gente começou com hoje. Isso também é possível. Então, assim, seria errado se eu falasse Heute ich koche, né? Isso estaria errado. Vou mostrar para vocês. Ó, se eu dissesse Heute ich koche, isso estaria errado, tá? Então, eu não poderia dizer heute ich koche, tá? Então, por isso, o que acontece aqui, ó? O heute é um advérbio de tempo, tá? É hoje. Eu não preciso também saber todos esses nomes. Então, heute é hoje. Ich
é eu, né? Então, o sujeito. E o kochen, onde estaria aqui o verbo? Na terceira posição. Porque aqui nós temos, né, o hoje e o ich é uma coisa separada. Então, o heute não faz parte do ich. Eu não preciso colocar heute ich, né? Então, não faz parte, é uma coisa separada. Então, o heute, tá aí, o advérbio de tempo fica ali, primeira posição. Então, qual é a regrinha? Eu colocar o verbo logo depois. E aí, eu coloco aqui o ich, tá? Então, heute koche ich. Então, esta é a regra. E isso muitas pessoas confundem, elas não sabem. Às vezes os professores, eles também não explicam, né? Às vezes também a pessoa que está ensinando alemão, ela não é uma professora formada. Então, ela aprendeu, mas ela também não sabe, às vezes, o significado, o porquê de uma coisa ser assim e a outra ser diferente, né? Então, aqui, gente, tem que cuidar, tá? Então, o heute, sempre quando eu digo hoje, amanhã, no final de semana, no feriado, eu tô dizendo quando eu faço alguma coisa, né? Então, eu posso colocar ele no início aqui da frase. Então, heute, aí só que a regra é o verbo depois disso, tá? Heute koche ich lasanha, tá? Uma outra forma, eu coloquei ali para vocês terem essa ideia, tá? De que é possível para vocês identificarem isso e não acharem estranho numa frase. Mas eu também posso dizer assim, ó. Ich koche heute lasanha. Isso também está correto, tá? Então, quando eu digo quando eu faço uma coisa, por exemplo, que nem hoje, amanhã, à noite, depois de amanhã, no final de semana, no feriado. Então, quando eu coloco isso, eu posso começar a frase com o advérbio ou eu posso colocar ele aqui logo depois do verbo, tá? Então, eu posso escolher. Ou eu escrevo a frase assim, heute koche ich Lasagne, ou eu digo assim, ich koche heute Lasagne, tá? Então, a regra é o verbo ficar aqui. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, dizendo, né? Escrevendo assim, ó. Ich heute koche lasanha. Errado, não pode, tá? Porque o verbo está na terceira posição e a regra é segunda, tá? Ou eles falam assim, né? Heute ich koche lasanha. Errado também, tá? Então, cuidado com quando a gente tem um advérbio de tempo. Quando que a gente vai executar a ação, tá? Então, o heute aqui, heute, morgen, übermorgen, am Wochenende, qualquer dia da semana, se vocês colocarem ali quando vocês fazem alguma coisa, sempre lembrem, quando eu vou fazer alguma coisa, eu posso começar a frase com ele ou colocar ele logo depois do verbo na frase, tá? Então, não é difícil, gente, é só a gente entender o que acontece aqui. Então, acho que essa é a frase um pouquinho mais complicadinha aqui de vocês entenderem logo de início, mas nós vamos ter muitos exemplos, vamos ter várias explicações ao longo dessas aulas, não se preocupem. Ich lerne Deutsch. Mais uma frase aqui. Aqui eu comecei com a pessoa, então eu, aí o verbo, segunda posição, aí o que, né? Então, alemão. Então, ich lerne Deutsch. Então, uma frase aqui super certa, né? Verbo, segunda posição. Ich wohne in Berlin. Eu moro em Berlim. Então, aqui, ó, né? Então, eu wohne, moro. Verbo no lugar certo, onde deve estar. Ich komme aus Brasilien. Essas aqui são mais fáceis de identificar, né? Nós temos a pessoa, então ich, né? O sujeito, o verbo, e aí depois o restante. Então, essas são mais simples. Mein Name ist Paul. Às vezes as pessoas se confundem aqui, porque elas acham que isso daqui, o mein é a primeira posição, o Name é a segunda posição, mas não. Como eu disse antes, isso faz parte, né? Eu não posso só dizer mein. Eu preciso dizer o quê? Mein Name, tá? Então, eu não posso separar isso daqui. Eu não posso dizer mein ist Name Paul. Isso estaria errado, né? Então, isso a gente não fala nem no português. Então, a gente também não vai fazer em alemão, tá? Por exemplo, dizer assim, ó. Mein ist Name Paul. Isso não pode, porque o mein faz parte aqui, é meu nome. Então, essas coisas a gente precisa, assim, às vezes a gente não sabe certinho de se é um sujeito, se é um advérbio.
essas coisas com os nomes mais difíceis assim, mas vocês têm uma ideia. Mein Name, meu nome. Ah, isso eu não posso separar na frase, né? Então, o verbo aqui está no lugar certo. Ist Paul. Por isso que eu sempre digo, às vezes nós, estudando frases, memorizando frases, a gente entende muito mais fácil do que só estudando a regra. Porque a regra tá aí, tudo bem. Mas como eu aplico isso, né, no dia a dia, como eu vejo isso na frase, isso às vezes falta, tá? Então não adianta só passar a regra. Nós precisamos mostrar, analisar e vocês entenderem. Ich bin Andrea. Então, olha só. Ich, eu, né? Então, a pessoa aqui, quem? Eu. E aí, o verbo, ich bin Andrea. Então, aqui vocês podem usar, né? E reconhecer as frases sem problema algum. Então, ich bin Andrea, mein Name ist Paul, ich komme aus Brasilien. Muito bem, então aqui eu vou deixar a regrinha também para vocês, né? O verbo sempre deverá ocupar a segunda posição na frase. Agora, vocês também já sabem o que é a posição, tá? Então, a posição não se refere à palavra, mas sim à posição gramatical, tá? Então, como eu já expliquei, tem coisas que a gente não pode separar. Por exemplo, o artigo do substantivo, né? Então, isso aqui é uma coisa só. Então, é uma posição. E o verbo depois na segunda. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Essa é só a primeira aula de várias aulas que a gente tem. Se vocês tiverem algumas perguntas, escrevam nos comentários que eu vou ler todos esses comentários e vou tentar explicar, né, responder todas elas para vocês. Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e acompanhe todas essas nossas aulas aqui, ativando o sininho, que daí a gente também vai avisando vocês quando surgirem as novas aulas. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!